Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma devocional. Hoje é 12 de fevereiro de 2023, a nossa devocional de número 43, domingo, dia do Senhor, e estamos aqui para participar da nossa devocional. Todos os dias nós temos gravado os nossos vídeos e eu quero pedir a você, meu amado irmão, que visualize os nossos vídeos, participe, ouça e veja os nossos vídeos, acompanhe conosco aqui todo o conteúdo do que nós temos aqui ministrado, porque é uma bênção, é para sua edificação espiritual. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, dê o seu like, me apoie aí nessa iniciativa, nesse canal PR Cleiton e Família. Então vamos lá para a nossa devocional. Nós vamos começar uma nova etapa, dessa vez no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Marcos, ok? Terminamos o livro de Gênesis, na verdade terminamos a história, de José, o patriarca, e vamos aqui então começar novas devocionais baseado aqui, tendo como base o livro o Evangelho segundo escreveu Marcos, ok? Então você vai ler, tá certo? Marcos, o Evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho, aqui na nossa Bíblia, e Mateus, Marcos. Você vai ler o capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo de número 15. Nós não faremos aqui essa leitura agora, para a gente poder fazer um vídeo bem curtinho, bem reduzido, para não estender muito aqui o nosso vídeo. Mas você pode ler Marcos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15, ok? E aí a gente vai tratar juntos aqui algumas lições, algumas aplicações nessa nossa devocional para a glória do Senhor Jesus, 365 dias com Deus, devocionais diárias para te ajudar, para me ajudar na nossa caminhada com o Senhor Jesus. Então, o que você faria se você estivesse diante de uma grande autoridade, diante de uma pessoa bem famosa? Você já esteve diante de uma pessoa famosa? Qual foi a sua reação? Ficou vermelho? Ficou trêmulo? Ficou nervoso? Certamente que nós, seres humanos, quando nós temos alguém que nós admiramos, e infelizmente no mundo as pessoas chegam até a idolatrar os famosos, pessoas chegam a desmaiar, pessoas morrem, quando estão diante dos seus ídolos, diante dos seus famosos. Mas nós cristãos, nós temos uma autoridade, nós temos um grande Deus, nós temos o Senhor dos céus e da terra. E qual é a nossa atitude diante desse Deus glorioso, diante desse Deus que está acima de qualquer famoso dessa terra, de qualquer rico, de qualquer artista, de qualquer cantor, de qualquer homem trilionário, os poderosos dessa terra? O nosso Deus é absolutamente maior, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, qual é a nossa atitude diante desse Deus grande, diante desse Deus todo-poderoso? E aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, nós temos a atitude de João Batista diante de Jesus Cristo. João Batista reconhece que não é digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus Cristo. Olha, João Batista, cheio de humildade, ele reconhece quem Cristo é e a sua insignificância diante de Cristo Jesus, diante da autoridade de Jesus Cristo, diante da divindade, do poder de Jesus Cristo, diante de sua glória, diante da sua presença. Então, meus amados irmãos, esse evangelho de Marcos, ele é um breve resumo do evangelho, dos três chamados evangelhos sinóticos, ou os evangelhos que contam, que narram a mesma história, os mesmos relatos de muitos acontecimentos sobre Jesus Cristo. Nós temos Mateus, Marcos e Lucas, são os três sinóticos que mostram
contam a mesma história. E o Evangelho de Marcos, ele é o mais breve desses 3 evangelhos sinóticos. Ele é considerado, esse Evangelho de Marcos, nós vamos começar aqui as nossas devocionais, considerado pela maioria dos estudiosos como o primeiro evangelho a ser escrito, servindo de fonte para Mateus e Lucas. Os estudiosos chegam a dizer que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, por volta ali de 55 a 69 a 70 depois de Cristo, antes da destruição do Templo de Jerusalém pelo imperador Tito, porque ele não relata esse acontecimento. Se Marcos tivesse sido escrito depois do ano 70 depois de Cristo, certamente ele teria feito menção da destruição do templo ali pelo imperador Tito, mas ele não faz menção desse acontecimento. Então, provavelmente ele foi de 55 a 70 que esse evangelho foi escrito. E Marcos, ele tem algo particular. Por quê? Porque ele apresenta Jesus como servo, enquanto que Mateus apresenta Jesus como rei, porque Mateus escreve para os judeus, Marcos, ele apresenta Jesus como servo, porque Marcos está escrevendo esse evangelho para os cristãos que estão em Roma. E nós sabemos que os cristãos em Roma, eles eram muito perseguidos pelos imperadores. O evangelho em Roma foi muito perseguido. Os cristãos de Roma foram muito perseguidos. Eles sofriam pela causa do evangelho. Então, eles precisavam de uma palavra, de um relato e de encorajamento que mostrasse para eles o exemplo do maior servo sofredor, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que você vai encontrar, por exemplo, no Evangelho de Marcos, várias vezes, aproximadamente mais de 40 vezes, a palavra imediatamente, a palavra logo, imediatamente, porque Marcos ele está apresentando, como ele está escrevendo para os cristãos de Roma, e os romanos, eles eram muito fã de ação, eles não eram muito de genealogia, eles não eram muito de leitura, mas de ação, de iniciativa. Então é por isso que Marcos, ele apresenta Jesus imediatamente logo saiu, esse servo que está curando, que está pregando, que está libertando os oprimidos. E isso é muito importante quando você vai ler, quando você vai estudar o Evangelho de Marcos. Então a ênfase aqui de Marcos é nas obras de Cristo e não nos seus ensinos, né? Porque os romanos eles eram mais interessados em ações do que em palavras. Então Marcos ele registra 18 milagres de Jesus, mas apenas 4 parábolas e 2 discursos. Mas milagre, mas ação, né, desse servo, de Jesus como exemplo de servo, que está sempre ativo, que está sempre agindo, que está sempre fazendo a vontade do Pai. Então isso é muito maravilhoso quando nós estudamos aqui o Evangelho que segundo escreveu João Marcos. Quem era esse João Marcos? Esse João Marcos era aquele companheiro de Paulo e Barnabé, era primo de Barnabé, que abandonou Paulo e Barnabé ali na primeira viagem missionária. Covardemente ele abandonou. Era jovem, inexperiente. Segundo a tradição, a história, conta que a mãe dele, uma mulher chamada Maria, era uma cristã piedosa. A sua família era cristã. Ele tinha recurso, era uma família bem sucedida, e provavelmente também esse João Marcos foi aquele que quando Jesus foi preso e ia passando, ele saiu de maneira curiosa para ver Jesus passando, para ver Jesus preso, envolto em um lençol. Isso está registrado apenas no evangelho dele, e ali o soldado pega aquele homem, ele corre, ele foge, corre nu, né? E deixa o lençol ali na mão do soldado, correu nu. Provavelmente esse homem que por curiosidade foi ver Jesus quando passou preso,
é esse João Marcos aqui, porque o nome Marcos é o seu nome judeu, né? O seu nome judeu e o seu nome João, Marcos, João é o seu nome judeu e Marcos seria o seu nome romano, né? Melhor, João, o seu nome hebraico e Marcos, o seu nome romano, por isso João Marcos. Então, provavelmente, a maioria dos estudiosos, os pais da igreja, como por exemplo Papias ali no século II, ele afirma categoricamente que Marcos provavelmente é o autor, é o escritor desse evangelho, que foi o primeiro evangelho, e que ele escreveu a partir também de relatos do próprio apóstolo Pedro, que é o pai da fé de João Marcos, né? Então, essa introdução aqui, essa breve introdução, é para nos mostrar que João Marcos, como testemunha ocular e também pelo relato do apóstolo Pedro, ele traz relatos, evidências à legitimidade do ministério de Cristo. Então é interessante quando nós lemos e estudamos o Evangelho de Marcos, porque a gente vai ver isso. João Marcos provando, com provas, com testemunha, ele e outras testemunhas, outras legitimidades que vão comprovar que Jesus de fato é o Filho de Deus, que Jesus de fato é o Messias prometido desde o Antigo Testamento, né? Então vamos aqui rapidamente. João Batista se apresenta ali pregando no deserto e de repente Jesus se apresenta para cumprir o seu ministério com 30 anos de idade. Então Marcos, ele está pregando, ele está escrevendo as obras de Cristo Jesus e confirmando a legitimidade do ministério de Jesus Cristo. A partir, meus irmãos, de 4 perspectivas. Primeiro, a legitimidade das Escrituras, está no versículo 2, dizendo que as profecias, desde o Éden, Gênesis 3,15, o Antigo Testamento, os patriarcas, os profetas, todos eles anunciaram a vinda, o nascimento de Jesus Cristo. O Antigo Testamento anuncia a vinda, o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão, o estabelecimento do ministério de Jesus Cristo. Todas as profecias estão se cumprindo em Jesus Cristo, no seu nascimento, na sua vida, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição e também na sua gloriosa vinda. E João Marcos está relatando a evidência, o cumprimento dessas profecias. A Escritura confirma, a Escritura traz a legitimidade do ministério de Jesus Cristo, nos dando então a convicção, a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a inspiração do Espírito Santo, ela é o cumprimento exato e fiel de toda a palavra de Deus, de toda a profecia. O profeta Isaías profetizou sobre a vinda do Messias. O próprio profeta Malaquias também, tanto ele fala sobre o Messias, como ele fala de João Batista, que é esse precursor do Messias, aquele que vai preparar o caminho para o Messias vir. Malaquias, 400 anos antes de João Batista nascer e começar o seu ministério, preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo, 400 anos antes, Malaquias profetiza, fala que virá a voz que clama no deserto. E depois de 400 anos, chamado período interbíblico, que vai de Malaquias a Mateus, ali com a vinda de Jesus Cristo, mas antes disso de João Batista, passou-se 400 anos, e a palavra de Deus então vem a João Batista, porque nesse período de 400 anos não havia profecia, Deus ficou em silêncio, é a parte silenciosa, é uma parte histórica que acontece no período bíblico, mas que ficou em silêncio. Deus ficou em silêncio, Deus não falou mais nesse período. É exatamente nesse período interbíblico que os livros apócrifos foram escritos. É por isso que eles não foram aprovados pelo
cânon da Escritura, porque foi escrito em um período em que Deus não falava mais, não havia nenhum profeta em atividade nesse período interbíblico, intertestamentário, mas de repente a palavra de Deus vem para quem? João Batista, para se cumprir as profecias do Antigo Testamento. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento descreve o nascimento, o ministério, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão, o estabelecimento da nova igreja, da nova aliança, pela graça, pelo sangue da nova aliança, a qual Cristo derramaria ali na cruz do Calvário. Então tudo isso foi determinado, tudo isso é cumprimento, e Marcos, ele está apresentando essa veracidade. A segunda legitimidade é pelo precursor. João Batista prega, mas ele diz, eu não sou o Messias, mas vem um que é mais poderoso do que eu, importa que ele cresça e que eu diminua. E ali João Batista reconhece a autoridade do Messias, ele anuncia que ele é que batiza com o Espírito Santo, é aquele que tem autoridade para salvar, para libertar, e João Batista testifica dele, e a mensagem de João Batista é a mensagem do arrependimento, porque o reino de Deus chegou, arrependei-vos e creia em Jesus Cristo. A mensagem de João Batista é a mensagem do arrependimento. E quando Jesus Cristo inicia o seu ministério, ele continua pregando sobre arrependimento, que é necessário crer, é necessário se arrepender e crer no Evangelho, e ele mesmo, o próprio Jesus Cristo é o Evangelho, porque o Evangelho, irmão, é a vida, é a obra, é o nascimento, é os milagres, é os ensinamentos, é a morte, é a ressurreição, é a vinda de Cristo. O Evangelho é toda a obra completa de Cristo, o que ele ensinou, o que ele realizou, todos os acontecimentos. Jesus Cristo, ele é o próprio Evangelho. Então o Evangelho, pregar o Evangelho é pregar Jesus Cristo, é falar da vida de Cristo, é falar dos seus ensinamentos, da sua morte, da sua ressurreição, das suas parábolas, dos seus ensinamentos, do seu sofrimento. Tudo que aborda a vida, o ministério de Jesus Cristo, esse é o Evangelho. E esse é o Evangelho, essa é a pregação bíblica que nós, pregadores, a igreja precisa resgatar e pregar. O Evangelho, que tem poder para transformar. E qual é a nossa atitude diante dessas verdades? Qual é a nossa iniciativa diante do Filho de Deus, daquele que o próprio Pai diz, ele é meu filho amado, eu tenho alegria nele, ele vai ser tentado, mas ele vai vencer o diabo no deserto, enquanto que Adão, mesmo no paraíso, cede à tentação. Jesus, o segundo Adão, no deserto, ele vence o diabo pelo poder da palavra, e ele inicia o seu ministério pregando o evangelho do arrependimento, a remissão dos pecados. É necessário nascer de novo, é necessário vocês se voltarem para Deus, porque o reino de Deus chegou até vocês, e ali ele curou o cego, purificou, porque esse é o ministério de Jesus Cristo, é legitimado pela Escritura, pelas evidências que comprovam que ele é o Messias, o enviado, o Cristo encarnado, e não há doutrina, não há heresia, não há nenhum grupo religioso que refute, que prove o contrário do que a Escritura revela, do que a palavra, do que as testemunhas que escreveram a Escritura nos mostram. Por mais que eles tentem desfazer a veracidade de todos esses fatos com relação a Jesus Cristo, sua divindade, sua humanidade, seu batismo, o precursor João Batista, todas essas verdades, seus milagres, seus ensinamentos, eles não conseguem, porque a Bíblia, o próprio Pai testifica que aquele homem que se encarnou, aquele menino, ele é o Filho de Deus, e ele morreu, ressuscitou, e em breve ele voltará. Então essas são as verdades que nós cristãos precisamos crer, precisamos crescer nesse conhecimento. E a igreja de Roma, a igreja precisava ouvir essas verdades, que o Deus deles, Jesus Cristo, a qual eles sacrificaram tudo, renunciaram tudo, ele sim sofreu, morreu, mas venceu, e ele está com eles naquele sofrimento, está com eles enfrentando também o império, porque ele é soberano, ele está acima de César, ele está acima dos imperadores, ele é Jesus, ele consola a sua igreja. Então o Evangelho de Marcos traz essas verdades de encorajamento para a igreja que está em Roma.
mas também Jesus, o seu ministério em terceiro é legitimado pelo seu próprio ministério. Jesus é poderoso, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus se identifica com os pecadores. Por que Jesus teve que se batizar? Ele não tinha pecado, porque ele se identifica comigo e com você, com os pecadores, porque ele levaria sobre si os nossos pecados. Então ele se batiza para se identificar com os pecadores, porque ele sabe que a missão dele é morrer numa cruz e os pecados serão imputados sobre ele. Então ele se identifica comigo e com você para nos socorrer, para nos dar do seu Espírito, para que a gente suporte o sofrimento, para que a gente persevere até o fim, para que a gente não desista, para que a gente tenha uma vida de poder, uma vida de renúncia, uma vida de glória, de unção na sua presença. Mas em quarto e último lugar, a legitimidade do ministério de Cristo apresentado por João Marcos, que depois que ele abandona Paulo, mas depois há uma reconciliação, e Paulo vai dizer, quando ele está preso pela segunda vez, traz João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. João Marcos amadureceu, mudou, e houve perdão ali entre João Marcos e Paulo. Então esse homem traz um relato maravilhoso, apresentando Jesus como servo. E em quarto lugar, o próprio Pai testifica a legitimidade de que Jesus é homem, mas também é Deus, e ele se encarnou para cumprir a missão, o plano de redenção, que desde o Antigo Testamento está profetizado, e a Bíblia e o Novo Testamento, então, os evangelhos vai mostrar uma parte, mais ou menos de 3 anos e meio do ministério de Jesus Cristo. Então o Pai vai dizer, ele é meu filho amado. O Pai vai dizer, ele é nele que eu tenho prazer, é nele que eu tenho alegria. Então, diante dessas verdades, ele é o Filho de Deus. Essa divindade é confirmada pelo seu batismo, pela aprovação do Pai, e quando ele vence Satanás. Então, toda essa atitude tem que ser igual João Batista, se prostrar, reconhecer quem ele é e quem nós somos. E ele mesmo diz, arrependa-se e creia. A nossa atitude diante de Jesus, a nossa atitude diante da divindade, da humanidade, da obra perfeita de Cristo, a sua vida, a sua obra, seus ensinamentos, é de arrependimento e de crer. Jamais duvidar, jamais deixar de crer, de amar, de adorar esse Jesus maravilhoso, que ele seja o centro da nossa vida, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e viver de maneira digna do Senhor Jesus, tratá-lo com muito amor, com santo temor. Esse Deus maravilhoso, esse Jesus Cristo glorioso, todo-poderoso, Filho de Deus, que veio, morreu no meu lugar, ressuscitou para que eu tivesse a vida eterna. A minha atitude diante dele é de arrependimento e crer, e andar em conformidade a esse padrão de filho dele, de servo dele. Em qualquer lugar que nós estivermos, testemunhar dele, dar bom testemunho dele, lutar contra o pecado e estar sempre em comunhão diante do Senhor Jesus. Amém? Que Jesus seja o nosso maior prazer, seja a razão da nossa vida em todas as circunstâncias. Então leia aqui o Evangelho de João Marcos e perceba que a palavra de Deus, tudo aponta, tudo se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E essas verdades devem gerar no meu coração, no seu coração, arrependimento e crer. Crer, obediência ao Senhor Jesus. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado porque o Evangelho foi revelado a nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a tua palavra se cumpriu. O Senhor veio. Os patriarcas, os profetas falaram sobre a tua vinda. O Senhor nasceu, o Senhor viveu, morreu, ressuscitou e em breve voltará. Ah, Senhor, que todos os dias possamos crer nesse Evangelho, pregar esse Evangelho e vivermos para a tua glória, Senhor Jesus. Como é precioso a tua palavra, como é preciosa, Senhor, os teus ensinamentos, os teus milagres, como é bom poder
crer no Senhor, confiar na veracidade da tua palavra. Obrigado, Jesus. Que o meu coração esteja em santo temor e do meu irmão que ora comigo nessa devocional, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. E até amanhã na nossa devocional. Vamos continuar falando da pessoa bendita de Jesus Cristo, segundo o Evangelho de João Marcos.